Olá! Oi, Oi, oi. gente! Oi, Tudo bem? Estamos tudo. começando então aqui mais um bate-papo Enneagrama, que é essa série de vídeos que a gente está gravando para conversar de uma forma bem descontraída sobre o Enneagrama. Lembrando que todos nós aqui estudamos Enneagrama e a ideia é trocar percepções, experiências. A gente já gravou uma série de vídeos sobre todos os eneatipos, a gente já gravou vídeo de introdução ao Enneagrama, já gravamos vídeos sobre instintos, então quem tiver mais interesse procura aí os vídeos e assiste em profundidade. E agora a gente vai gravar 3 vídeos sobre cada um dos instintos: autopreservação, sexual e social. Então a ideia do vídeo de hoje é que a gente aprofundar no instinto autopreservação. Vamos falar um pouquinho sobre o que significa instinto e sobre o que significa um instinto autopreservação, que é a parte mais automática da nossa forma de viver, né? Então, quando a gente falou dos tipos, dos eneatipos, a gente acabou falando das fixações mentais de cada um, a gente falou dos vícios emocionais, que no Enneagrama se chama de paixão do ego. E agora a gente vai falar, nesses 3 vídeos sobre instintos, da parte mais da barriga, né? A parte mais visceral, instintiva, de todos nós, né? Então, isso independe se eu for um eneatipo corporal, ou um tipo mental, ou um tipo emocional. Todos nós temos essa parte instintiva, que é mais primitiva, que é o nosso cérebro reptiliano, dividido em três instintos, Drives, em né? 3 drives, Motivações. em 3 motivações, exatamente. Então tem essa motivação que é social, a motivação que é sexual, que significa uma conexão um a um, uma energia de conexão, e essa motivação de se autopreservar, né? De cuidar da própria vida. Então, o que a gente pode falar, então, um pouquinho aí sobre instintos, retomando sobre instintos e especificamente sobre autopreservação dominante, para ajudar o pessoal a entender. Eu acho que mais importante, até para a gente começar, por que é importante a gente saber o instinto? Vamos lembrar isso, assim. Por que é importante saber o instinto? A pessoa reconhecer o seu próprio instinto, né? Eu acho Dominante. que é interessante você perceber o seu instinto, principalmente o seu, de primeiro momento, é o instinto dominante, né? Por que é importante você conhecer? Lembrando que os instintos têm a ver com esse cérebro reptiliano que a Amor falou, que tem a ver com o nosso corpo. Ele é muito mais rápido, ele é muito mais automático, ele é muito mais presente do que nosso lado emocional e do que o lado mental, ou seja, o corpo predomina sobre os outros dois. Então, assim, se a gente for olhar os nossos comportamentos de uma forma geral, o nosso foco de atenção, ele está sendo embasado principalmente pelo teu instinto dominante. Ele descreve você muito bem, né, no piloto Uhum. automático, né? E você conhecendo esse padrão, né, entendendo como esse instinto funciona, você começa a ter a chance e a oportunidade de equilibrar ele um pouco mais. Quando a gente fala dominante, nós estamos falando de exagero, ou seja, ele é usado de forma exagerada. A gente falou do vício mental que nós temos, né? Que é a fixação, nós temos o vício emocional e o instinto dominante nada mais é do que um vício corporal. O corpo é viciado naquela necessidade caracterizada pelo instinto. E no caso do autopreservação que a gente vai falar hoje, é em relação à própria sobrevivência. Uhum. Então é legal, lembrando para quem está chegando nesse vídeo e não assistiu ainda o vídeo de instintos, que é legal ir lá assistir para entender um pouquinho mais sobre instintos, e só retomando que aí a gente tem uma ordem, né? Então a gente tem um instinto que nos domina e que é um uso exagerado, usa exageradamente a nossa energia. A gente tem um instinto que está reprimido, que falta energia para aquela área da vida, né? E tem um instinto que é intermediário, que é saudável, que a gente Dizer usa que o quando dominante precisa. rouba, né? Isso. Vamos dizer que o dominante ele rouba mais energia dos outros dois, né? Então está mais direcionada a energia para aquele instinto que domina do que aqueles outros, o intermediário. E o reprimido vai bem pouquinho energia para ele, né? A gente não tem força para cuidar dele, vamos dizer assim, porque um instinto está roubando tudo, né? A gente direciona a atenção para ele. E esse seria o nosso dominante, né?
É, isso são E eu áreas acho da que, vida, né? eu acho que também é só um ponto importante lembrar que o instinto por si só ele é saudável, né? Aquela coisa da sobrevivência. E que quando a gente está falando aqui na personalidade, que aí acontece essas distorções, um domina mais o outro, a gente acaba vivendo, então, assim, o autopreservação. Eu tô aqui achando, eu fico o tempo todo precisando, sei lá, de comida ou de remédio, sendo que não está acontecendo nada. Então, isso é uma distorção, né? Na verdade, é uma percepção, é um achar que está acontecendo. E na essência, esse instinto, ele é para ser usado. Putz, não tem comida, eu tenho que ir atrás de comida agora. Então, é importante a gente entender esse ponto também, né? Que Quando a você gente fala está falando aqui na personalidade. na essência, quando a gente está falando, é justamente assim, ele é saudável quando a gente usa na medida da necessidade que aparece. Se aparecer uma necessidade, é real, você vai usar na medida certa. Se a gente está usando ele de forma exagerada, significa que ele está distorcido, ou seja, ele está tendo uma percepção exagerada da situação. Então, autopreservação exagerado, por exemplo, a pessoa vê perigo em tudo, ameaça a vida dele em tudo. O cara é meio paranoico isso aí, né? Tá achando que qualquer coisa vai ameaçar. E quando ele está também reprimido, né? Que é uma outra distorção, ou seja, ele não vê problema em nada, né? Tá chovendo, tá caindo raio, e o cara tá andando na chuva com guarda-chuva ou com um pedaço de metal na mão, achando que tá bacana. Tá nem aí, acho que não vê problema nas coisas, entendeu? Então a gente fala assim, ser saudável é usar na medida. Apareceu uma urgência, eu uso. Apareceu uma necessidade, eu uso, entendeu? Não é ficar paranoico com aquela coisa, ou simplesmente tô nem aí. Tem também, Luciano, a questão do... Eu não sei se é boa a comparação, mas vamos pensar que é um viciado. Então a gente é viciado no instinto dominante. Então aqui a gente está falando um pouquinho mais sobre autopreservação hoje. Quem é viciado no autopreservação vai dar muito mais importância aos temas que são de autopreservação, e se não tiver aquele tema na vida dele naquele momento, ele tem uma dependência, ele tem uma crise de dependência, né? Então, rola uma abstinência aí. Rola uma abstinência. Então ele vai ficar com todos os sintomas de abstinência, às vezes, porque não está tendo aquele tema específico. Então, eu não tenho meu almoço na hora que era para almoçar. Então ele vai rolar uma crise de abstinência ali naquele momento. Sim. Fala, Rê. Total. Como eles agem de forma automática, e esse buraco maior que a gente sente, então ele demanda que ele seja preenchido. E aí ficam essas vozes o tempo todo, né, na cabeça para que aquilo seja sanado. E quando a gente sabe a nossa ordem, fica muito mais fácil identificar o quanto a gente dá atenção para certas áreas da vida e negligencia outras. No relacionamento, isso é gritante, seja relacionamento pessoal, dentro de uma família, relacionamento profissional, né, das áreas, e dependendo dessa combinação, é gritante, né? Por exemplo, se a gente pegar uma pessoa com autopreservação dominante e outra com autopreservação reprimido, imaginar essa combinação num casal, né, as várias confusões, conflitos que vão acontecer de um dar muita atenção para algo que o outro simplesmente não dá mínimo. Né? Mas o legal, assim, numa combinação dessa tem um desafio de desenvolvimento gigantesco, né? Porque... a possibilidade de crescimento, né? Crescimento muito grande. É difícil mesmo, é um relacionamento difícil, mas com uma possibilidade de crescimento, de amadurecimento muito grande, né? Eu gosto da palavra consciência, né? Porque até não ter consciência, só muitas vezes fica só no conflito. E quando a gente tem consciência, a gente fala, poxa, né? Por que eu tô me incomodando tanto com isso que a outra pessoa precisa tanto e o outro não incomoda, e aí, enfim, para fazer esses ajustes, porque senão fica difícil, né, seguir. Porque tem a ver com o que a gente valoriza, né? Então, se relacionar com uma pessoa que valoriza coisas completamente diferentes é muito difícil, né? Porque são valores diferentes. Sim. E vamos ajudar as pessoas, então, a compreenderem, assim, como é que se porta uma pessoa que tem uma autopreservação dominante ou autopreservação reprimido? Como é que a pessoa descobre isso, se ela é dominante, se ela é reprimida? Acho que é mais legal, é mais interessante a gente começar a falar sobre dominante e reprimido, porque fica mais escrachado, né? Eu acho que é só legal falar que entender que
é uma problemática, assim, onde é um complexo ou como se fosse um trauma, que eles estão vivenciando de uma mesma área, só que eles lidam com isso de maneiras diferentes, né? Então, se de repente eles sentiram uma escassez lá, ou um perigo, seja, sei lá, durante a gravidez, ou uma ausência dessa mãe de nutrição, ambos podem ter sentido isso. Só que um vai usar uma estratégia por ter sentido essa falta com o excesso, então eu preciso muito, muito disso, e o outro pode usar essa estratégia para não sentir essa dor, ele vai falar, eu não preciso disso. E aí ele não é uma área da vida que ele não dá atenção. Então, na verdade, são estratégias diferentes por um complexo aí, que a gente pode olhar, que pode vir tanto desse processo ali da familiar, né? Como a gente falou lá do primeiro vídeo também, pode ser algo coletivo, uma dimensão mais coletiva, algo mais biológico. Então, acho que já começa a gente olhar nisso. E aí a gente pode entrar nas características aí desse... Isso a Marta está falando até mesmo numa visão de constelação sistêmica até, né, Marta? Tem que entender como é que vem essa situação de você ter um instinto mais energizado, porque você quer buscar isso, ou um instinto que você não energiza, que você não quer nem energizar porque ele dói, né? De você ver isso acontecendo na sua vida. Então é uma dorzinha que você quer esconder, né? Bom, sobre o que a Monique estava falando, a questão do autopreservação, eu acho que o autopreservação, para mim, eu tenho ele reprimido, e demorou muito para entender a falta de vontade de cuidar da vida. Então, da manutenção da vida, nas mais pequenas coisas do dia a dia até as maiores. Então, para mim, o autopreservação é a vontade de manter a vida em movimento, de você manter a vida acontecendo, de você nutrir a vida. Para mim, esse é a melhor definição, assim. Tem Falando uma ligação... Descrever bem como é as características do dominante, né? Quem tem isso muito forte, a gente costuma ver assim que são pessoas geralmente mais práticas, mais pé no chão, com rotinas mais claras, questão de horário, cuidado com o corpo. Tem várias questões assim que eles levam muito a sério essas coisas. E na falta dessas coisas, eles entram em parafuso, né? Tem a ver com estrutura, né? Acho que essa é uma boa palavra. E aí, estrutura tem a ver desde estrutura física da casa externa, como estrutura biológica, física mesmo, a estrutura do ser, né? Então, tudo que tem a ver com cuidar de si mesmo, cuidar do corpo, nutrição, cuidados básicos, né? Necessidades básicas, organização, higiene, questões financeiras, tudo que é ligado à estruturação da vida, para dar condições para que essa vida prospere. E não é por acaso que está ligado também com a prosperidade, né? Porque sem estrutura, uma vida não tem condições de crescer e prosperar. Então, é tudo que é de mais básico, né? Para um ser humano, assim, né? De organização para que essa vida cresça e prospere. A pirâmide de Maslow, né? Maslow. Ele era uma autopreservação, provavelmente, né? Sim, se alguém for social dominante, as preocupações não são aquelas, mas na pirâmide é o quê? Primeiro eu preciso ter a minha casa. Eu concordei com aquilo. Para quem é social dominante, aquilo tá invertido. Aliás, concordava mais de ponta cabeça, né? Se ela fosse invertida. O que acontece se eu só tô preocupado com a parte de cima do negócio? Aí eu não entendi. Eu falo, cara, mas ele provavelmente é uma autopreservação dominante, né? Então, assim, primeiro eu preciso ter estrutura para depois ir pensar no social, pensar na relação, né? Então, isso é um pensamento de autopreservação dominante. Mas né? é uma estrutura natural, na verdade. Se a gente for olhar sem as distorções, né? Eu primeiro existo, sobrevivo, né? Depois eu me conecto com alguém, depois eu tenho um papel social, entendeu? As coisas vão acontecendo. É um processo natural que na distorção, quando a gente percebe, é que vem as bagunças, né? Sim. Que a gente falou do autopreservação reprimido, né? Um autopreservador, ele é um descaso mesmo com a vida, com as rotinas, com tudo que preserve a sua existência. Então é difícil para quem tem autopreservação reprimido seguir, vou fazer academia, mas seguir aquela sequência, cuidar do corpo, fazer um planejamento, mas levar à risca, né? E até mesmo, Luciano, é uma coisa de você olhar para o outro, assim, e você falar assim, que ridículo essa pessoa fazendo isso, sabe? E você ter, às vezes, até um certo
nojo, assim, que você fala assim, nossa, que louco, por que essa pessoa faz isso? Isso é uma forma de saber que você já não é um dominante, né? Você olha para o outro, aquilo te incomoda, então aquele instinto não é o teu dominante. A autopreservação de uma outra pessoa, esse cuidado excessivo pela vida te incomoda, sinal que isso não é o seu mais forte. Provavelmente é o reprimido, né? Porque no meio não vai incomodar tanto, né? Nesse nível de incômodo. E aí você olha um social, né? Por exemplo, o pessoal tá na mesa se servindo, assim. Aí você olha a autopreservação pegando primeiro e indo comer já, né? Tipo, não chamou ninguém. Tem uma sombra, um egoísmo aí, né? Assim, uma coisa de fala, que eu preciso preservar minha vida, eu vou cuidar de mim, depois eu olho o resto, assim, né? Tem uma sombra aí. Então acaba sendo uma dor para quem tem ele reprimido, você acaba olhando aquelas atitudes das outras pessoas e acaba não gostando. Mas é a atitude que você está precisando desenvolver em você, né? Então, é muito importante observar isso, assim. Outra coisa que dá para observar é até na forma como eles falam, né? O autopreservação dominante, por ser uma energia que contém, né? Que segura um pouco, até a forma de falar é mais contida. Né? Ele é mais fechado nele mesmo em todos os aspectos, né? Tudo isso para preservar, para garantir a vida. Por isso é interessante conhecer os instintos aí a partir do Enneagrama, porque geralmente está atrelado às dificuldades e aos desafios que a pessoa vai ter que enfrentar na vida, né? Então, quem tem uma autopreservação dominante vai ter que trabalhar um pouco mais o se arriscar, sair da zona de conforto, sair do ninho, entender que a sua preocupação exagerada com dinheiro, com gastar, com manter-se, é exagerado. Né? Então, assim, ser um pouco menos ansioso com relação o próprio autocuidado, né? Então, geralmente, são pessoas mais contidas, mais certinhas, mais ansiosas, organizadas, que não se arriscam tanto, não se aventuram tanto, não se jogam tanto nas experiências, né? E tem que diminuir um pouquinho esse autopreservação que está muito focado em si, né? Para poder, às vezes, conseguir conquistar coisas que quer conquistar, viver o que quer viver, né? Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Porque se a gente fala de instinto, é uma coisa assim, ou tem, né? Porque é sobrevivência quando a gente fala. E é muito inconsciente. Agora, quando você toma consciência disso e pode se pegar no pulo do gato e falar, pera, será realmente que eu preciso aqui tá nessa preocupação excessiva em guardar isso agora? Ou eu posso, de repente, experimentar uma viagem, curtir um pouco mais? Enfim, né? Eu acho que esse é o trabalho dessa beleza desse autoconhecimento, dessa importância. E eu vou falar que a gente tem 5 profissionais aqui que são especialistas em ajudar as pessoas nesse tema, porque eu sei quanto foi sofrido para mim e pode ser para algumas pessoas a gente negligenciar um instinto que esteja reprimido ou a gente viver na procura da satisfação do instinto dominante. E como ele é automático, existe uma dificuldade muito grande de você assumir que isso está acontecendo na tua vida, porque você acha que todo mundo está errado, menos você. Exato. E você fala, olha, o cara se comporta assim, você quer ensinar ele a se comportar do jeito que o teu instinto dominante age. E então, o instinto... Num processo de Enneacoach, de psicoterapia, de psicanálise, aliado a esse conhecimento do Enneagrama, ele vai ajudar muito mais rápido você entender esses temas que podem estar martelando a tua vida há muito tempo e causando uma bagunça danada. Eu tive uma situação de problema em relacionamento, de separação até, por uma questão de diferença de instinto, num convívio, só que demorei muito tempo para entender isso. Então, já estava um relacionamento machucado, vamos dizer assim, né? Então, é importante você procurar uma ajuda nessa situação. Sim. É bom lembrar o que ele falou aí, que na verdade, como é uma coisa corporal, reptiliana, instintiva, a gente busca nos relacionamentos satisfazer os nossos instintos de alguma forma. Então, quem tem uma autopreservação dominante busca no outro parceiro suprir esse instinto de preservação. Ele busca no outro uma garantia de segurança, de sobrevivência. E quando isso não acontece, começa a ter os choques no relacionamento. Então, é muito importante você perceber qual é o meu dominante, qual é o dominante do meu parceiro, né? Como eles se relacionam, né? Porque isso vai causar mesmo conflitos por essas diferenças, né?
E o conhecimento é libertador, né? A hora que você percebe, você tem como mexer nisso, Tem como consciência. ajustar, equilibrar, né? Porque se tem muito no dominante, está faltando para os outros dois. Sim, até porque, e aí o instinto, ele não é racional, né? É instintivo. Então é algo que te demanda de forma automática e depois você usa o teu racional para justificar aquilo que você está querendo, que você está planejando, né? E aí que gera esse monte de conflito. Então, o autopreservação, de tanto que ele quer conservar a vida, ele acaba não vivendo. Que é ficar dentro, eu vou conservar a vida dentro de uma caixinha, vou guardar aqui a vida dentro da caixinha, né? E eu vou conservar e eu quero viver até 100 anos. Mas aí não viveu nada, viveu 100 anos dentro da caixinha. Né? Exatamente. Então, E em compensação, quem tem ele reprimido, nossa, destrói tudo, constrói, destrói, Não né? tem a caixinha. Não tem a caixinha. Ele não preserva, né? Ele não preserva. Não mede consequências, né? Assim. Consequências, Tem uma dificuldade em seguir regras, né? Tem uma distração, uma propensão muito exagerada ao risco, que também começa a uma certa altura da vida a incomodar a pessoa. Eu vejo, assim, muitas pessoas com autopreservação reprimido sendo chamadas a estruturar, né? A trabalhar a sua própria estrutura. E, às vezes, até esse chamado a construir coisas que sejam de estrutura mesmo, estruturação, né? Então, a gente sente esse desafio de trabalhar com organização, com rotina, às vezes até um estabelecimento. Assim, me vem agora em mente 2 pessoas que eu conheço que têm autopreservação reprimido e que estão, a essa altura, se sentindo chamadas a estruturar uma empresa, sabe? Um espaço mesmo, um espaço físico. Então, pensa no desafio para essas pessoas. Nossa, que desafio. De montar esse espaço, né? E é como se fosse um chamado da alma mesmo, né? Que é aquilo que precisa ser integrado e olhado, né? Sim. Nem tenho mais o que falar agora. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente falou assim um pouquinho sobre a autopreservação, de como é que ele está dominante, reprimido, né? E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa, quiser escrever algum comentário, alguma coisa, a gente pode comentar no próximo vídeo também. Isso, exatamente. Sim. Então a gente segue. Não, eu acho que é isso, assim, é de olhar que é importante olhar os tipos, né, mas é importante olhar os instintos, porque a gente depois vai olhar aparece uma outra categoria, né, que é o nosso, aquilo que a gente estava falando da emoção, influenciado por esse instinto, assim, então aonde nossa atenção vai sendo chamado, né, então se é no autopreservação, o que o meu emocional está sendo chamado a partir desse meu instinto dominante, principalmente. Então, ele é toda uma construção e todo esse complexo aí. Mas é super importante trazer esse autoconhecimento, realmente. Eu gostei do resumo aí. Um tem caixinha, o outro tem que aprender a construir a caixinha. Pronto, tá? Exatamente. E o saudável entra e sai da caixinha com mais facilidade. Né? Isso, é verdade. Sabe quando entrar e quando intermediário. Intermediário. Então tá bem. Então a gente segue na próxima semana falando sobre o instinto sexual. Né? Ok. Um abraço, bom final de semana para todo mundo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até.